Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, voltando aqui ao nosso tema de plantas medicinais, nós vamos falar sobre princípios ativos naturais e fitoterapia e a origem de como esses medicamentos são desenvolvidos a partir da medicina tradicional. Ou seja, o nosso grande tema da aula de hoje vai ser a etnofarmacologia. E a etnofarmacologia, é importante nós lembrarmos que em 1982, há quase 30 anos atrás, foi dito que parece um paradoxo que a medicina científica moderna, que avança com passos tão gigantescos, com prestígio inigualável, com suas técnicas modernas, RMN, tomografia, exames de sangue, exames imaginológicos, estão hoje competindo com tratamentos tradicionais, que continuam despertando interesse, tanto em países de desenvolvimento quanto nos países desenvolvidos. Então, o uso de fitoterápicos como a passiflora, ao invés do uso de um medicamento tarja preta, o uso de cranberry ao invés de um antibiótico para infecções vaginais, enfim, existe uma série de produtos de origem natural que têm sido utilizados. E dentro desse contexto, temos alguns exemplos. Então, na China, existe uma planta conhecida como efedra cínica. O nome dela, na China, da medicina tradicional chinesa, é mahuang. E essa planta ela exerce um efeito sobre problemas de tosse, ela diminui a tosse, assim como ela causa um efeito cardiotônico, melhora a atividade cardíaca. Então, ela começou a ser utilizada com um efeito broncodilatador e hipertensivo. Essa planta, inclusive, dela se extrai a molécula conhecida como efedrina, que já foi até utilizado por esportistas famosos que acabaram sendo pegos pelo exame antidoping e acabaram tendo sua carreira finalizada naquele momento. Outros exemplos importantes também, na Índia, a Rauwolfia serpentina, que era uma planta que no começo, pela medicina tradicional indiana ou ayurvédica, era utilizada para hipertensão, insônia e insanidade. E dessa planta foi isolado o princípio ativo conhecido como reserpina. E a reserpina hoje ela tem o uso como um antihipertensivo, especialmente dentro de ambientes hospitalares. Também dentro do Império Romano foram os primeiros a utilizar a Papaver somniferum para a aflição dos olhos, então eles usavam para problemas oculares. Depois, com o tempo, foi descoberto outras qualidades dessa planta, da qual se isola a morfina e a codeína, fármacos importantes como analgésico, no caso da morfina, e antitussígeno, no caso da codeína. E, inclusive, também temos a Plantago lanceolata. Hoje existem diversos produtos em farmácia baseados em fibras, Então, a Plantago lanceolata, Plantago psyllium, Plantago ovata, que são plantas que possuem uma quantidade gigantesca de fibras e são utilizados para evitar problemas de desinteria e diarreias. Dentro do nosso tema, a gente foca muito em produtos naturais e eu gostaria de lembrar a todos que também existem produtos naturais provenientes de minerais, como o sulfeto de arsênico, que chegou a ser utilizado para tratamento de feridas, artrite e problema nos olhos. Hoje, esse mineral não é mais utilizado, mas nós temos uma série de minerais que fazem parte da nossa dieta cotidiana e que são extremamente importantes para as reações bioquímicas de nosso corpo. Também dentro da Idade Média, os persas começaram a utilizar a Papaver somniferum para tosse, desordem mental e dores, e daí que veio o conhecimento da morfina e da codeína. E até na Europa, no século VI, o Altum crocus era utilizado para artrite. Posteriormente, no século XI e XIII, ele começou a ser utilizado para gota. Então, no século VI, ainda não se diferenciava o problema da gota, que é uma concentração de ácido úrico, de um problema reumatológico, como é a artrite. Mas, de qualquer forma, essa planta diminuía o processo de dor por causa da presença de colchicina. Hoje também um medicamento achado em farmácia, uma molécula isolada utilizada para tratamento de gota em especial. E na Idade Média também, no século VII, começaram a estudar para edema uma planta chamada Digitalis lanata. Então começaram a notar que algumas pessoas, especialmente pessoas de idade, começavam a ter edemaciação iniciando pelos pés. Ou seja, o coração não tinha força suficiente
para bombear o sangue para o corpo todo. Então se utilizava essa planta, não se conheciam os efeitos cardíacos, mas hoje utilizada a digoxina e a digitoxina na cardiologia para insuficiência cardíaca congestiva é um fármaco extremamente importante dessa área. E não deixando a América do Sul de fora, no século XII foi descoberta a Quinquona officinalis, que é a que se extrai a quinina. Então a quinina era utilizada para malária e hoje ela já tem um substituto também proveniente de uma planta, que é a artemisinina, que vem da Artemisia annua. Então o tratamento de malária ainda é proveniente de moléculas que foram isoladas de planta. No caso da artemisinina, ele vem de relatos da medicina tradicional chinesa de 3.000 anos atrás. E, inclusive, a chinesa que desenvolveu a artemisinina na década de 80, que é chamada pesquisadora Tu Youyou, ela ganhou o prêmio Nobel agora há 2 anos atrás, em 2017. Foi muito importante isso, por causa da questão de ser um produto natural, e mostrar que a medicina tradicional chinesa, os documentos dessa medicina trouxeram informação de uma planta utilizada para febre, de que trabalhada em laboratório acaba gerando um medicamento de altíssima qualidade para uso dos seres humanos no caso da malária. Então fica sempre a pergunta, eu posso racionalizar práticas indígenas através de argumentação científica? Então eu posso pegar povos tradicionais e colocar uma argumentação científica neles? Sem sombra de dúvidas. A partir de informações de morfologia, metabolismo, geografia ecológica, a partir de uma metodologia adequada, eu obtenho informações válidas para iniciar atividades de pesquisa na descoberta de novos produtos naturais. E como que a gente faz isso? Então, esse conceito, a gente precisa partir um pouco mais da base. Então, nós determinamos as culturas indígenas como as culturas primitivas. Então, esse é o termo que se utiliza cientificamente. Mas eles não são culturas primitivas, pelo contrário, eles são extremamente evoluídos nos seus conhecimentos. E essa exploração dessa informação pode levar a novas fontes de princípios ativos naturais, o que pode levar a um desenvolvimento de um novo fármaco. O que nós temos que tomar cuidado é com a aculturação e pouco aproveitamento da informação tradicional, dos povos tradicionais do nosso país. Então, se a gente não obter essas informações de maneira ética, documentá-las em livros, artigos científicos, essa informação com o tempo será perdida, que é aquilo que nós desejamos evitar. Então, aqui, por exemplo, um indígena africano apresentando uma planta para alguma pessoa que estava com ele. Então, é muito interessante visualizar essa situação na qual muitas vezes a pessoa que nasce dentro da mata, a pessoa que nasce na floresta tem um conhecimento absurdamente alto e altamente respeitável. Ele pode não ter o conhecimento laboratorial, mas isso não é uma crítica. Isso inclusive é positivo porque ele tem uma outra visão, uma outra relação com o mundo vegetal. E o mundo vegetal também se liga com o mundo da química sintética. Por quê? Porque existe a química combinatória, que é uma alternativa extremamente rápida, uma alternativa mais imediata. Então, essa alternativa é na qual eu uso moléculas isoladas de planta, que já sofreram a síntese pelo vegetal, como uma parte já da síntese de um outro fármaco. Então, eu posso fazer alterações. Então, um exemplo disso, para ficar guardado, é a cocaína. Então a cocaína modificada gerou uma diversidade enorme de anestésicos, mepivacaína, bupivacaína, lidocaína, xilocaína, entre outras caínas que nós conhecemos. E esse é um uso positivo, anestésicos são extremamente importantes no tratamento da dor. Então, eu posso diminuir o uso de produtos químicos sintéticos, utilizando essa parte da química combinatória, minimizando o aumento de poluição e diminuindo a adaptação de micro-organismos e insetos a produtos químicos. Isso também me gera processos de patentes e eu posso trabalhar tanto com um profissional que faça a síntese, quanto com uma possibilidade de isolamento de um gene do material vegetal e levar isso para uma biotecnologia, um processo de fermentação que faria o meu fármaco, em vez de ser um processo sintético, um processo de fermentação. Então hoje o que a gente pode dizer é que nada é mais importante para o bem-estar do homem do que compreender como funciona a natureza. Então hoje nós temos aí diversas situações mostrando a importância da natureza, do respeito à natureza, a grande questão
desmatamento, das queimadas, e tudo isso, se a gente não souber o que vai causar no futuro, causará grandes problemas para outras gerações. Então devemos conhecer e respeitar a natureza, uma vez que nós fazemos parte dela, nós somos parte da biodiversidade mundial. Então, dentro desse contexto, existe o estudo etnocientífico. Então, o que é o estudo étnico? O estudo étnico é que trabalha com etnia. Raça é humana, o resto é etnia, são variações, mas todo mundo é ser humano. Outra raça é cachorro, gato, galinha, isso são raças. Então não existe uma variação, não existe a raça humana é uma só. E o estudo etnocientífico ele pode ser de várias partes. Então, por exemplo, a etnoastronomia. Então, talvez vocês lembrem que em 2012 houve uma grande questão que o mundo ia acabar a partir do calendário maia, que era baseado nas estrelas. Então, aquela etnia determinou, através da sua astronomia, que acabaria o mundo. Né? Graças a Deus, eles estavam errados. Existe a etnotaxonomia, que fala da antropologia cognitiva, da linguística, a etnomedicina, antropologia médica, a etnofarmacologia, economia de subsistência, matéria de cultura, etnoecologia, que geram as grandes áreas de estudo do etnocientífico, que é a etnomineralogia, etnozoologia, entomologia, micologia e botânica, da qual gera uma grande área de estudo conhecida como etnobiologia. Então, a etnobiologia é a disciplina que estuda o complexo conjunto de relações de plantas e animais com sociedades humanas do presente e do passado. Né? Definido de uma maneira um pouco mais simples, é qualquer estudo de uma relação de plantas e animais, da qual inclusive nós somos animais, das sociedades humanas que existiram na história do mundo. É isso, a etnobiologia ela estuda a relação entre os seres vivos dentro de determinadas etnias. E a etnobotânica, que é um dos braços da etnobiologia, é a disciplina que se ocupa do estudo do conhecimento e dos conceitos desenvolvidos por qualquer sociedade a respeito do mundo vegetal. Então, qualquer estudo que exista do mundo vegetal, seja ele para fins medicamentosos, para fins de designer de móveis, para fins econômicos, para fins alimentares, é uma questão etnobotânica. E esse estudo deve englobar tanto a maneira como um grupo social classifica as plantas, como o uso que dá a elas. Então, como eu disse, qual o uso que essa planta tem dentro de determinado interesse. Uma forma mais simples de definir etnobotânica é todo estudo que compreende a relação mútua entre plantas e uma população tradicional. Então, aqui, por exemplo, são imagens que mostram isso. Aqui nós temos uma série de plantas que são comuns da alimentação. Então, é uma questão etnobotânica. As frutas que nós estamos acostumados no sul do Brasil não são iguais às frutas do norte do Brasil, que não são iguais às frutas da Europa. Então, isso é etnobotânica. Essa imagem aqui embaixo é uma foto realizada na região da América do Sul, onde é comum se mascar folhas de coca para melhorar a atividade respiratória. É um uso tradicional, não é um uso abusivo. Então, isso é um uso etnobotânico, etnofarmacológico. Né? Então, a etnobotânica ela deve ser uma coisa desenvolvida por uma pessoa que faz parte de uma minoria étnica, que está acostumado a trabalhar com aquele ambiente, com aquelas plantas, que deve ser treinado em botânica e antropologia para conhecer o material vegetal e conhecer as pessoas que trabalham com ele e como obter a informação dele. E ela estuda o conhecimento tradicional, a importância cultural dessa planta, a maneira como se utiliza essa flora, e tudo isso ela deve causar informações que tragam melhoria à sociedade, que aumente a produtividade, ou que melhore a qualidade do fruto, ou que melhore a qualidade da planta medicinal, ou que eu tenha uma madeira mais adequada para o desenvolvimento de móveis. E esse retorno deve trazer tanto benefícios econômicos como culturais à comunidade que é responsável por essa planta na qual eles fazem essa produção. Então aqui eu tenho uma foto bem antiga do mercado Ver o Peso, em Belém do Pará,
Ele já sofreu uma reforma, essa é uma foto que eu fiz em 1994, mas o Ver-o-Peso é considerado o maior mercado de etnofarmacologia do mundo. É fantástico, são diversas lojas, muitas pessoas trabalhando com diversos tipos de produtos e muitos deles a famosa garrafada, que são uma série de plantas colocadas dentro de uma garrafa para diversos fins. E essas garrafadas são extremamente interessantes, tem plantas muito boas ali dentro, na qual a gente pode buscar informações e trazer elas dentro de um contexto tradicional para um contexto científico. Então aqui, por exemplo, nós temos um modelo de barraca, na foto está um pouco desfigurada, mas aqui tudo nós temos garrafas, temos diversos produtos que ela utiliza para venda, para melhorar diversos problemas de saúde que a gente possa ter. Então, asma, bronquite, artrite, artrose, entre outras possibilidades que são oferecidas. Tá? E ainda assim é importante lembrar que um dos grandes pioneiros da etnofarmacologia foi Richard Ivan Schultz, que ele descreveu o preparo e a utilização de inúmeras plantas empregadas como medicamento, alucinógenos anticoncepcionais nos índios do noroeste da Amazônia. Então, muitos desses dados já são conhecidos e levantados por esse grande pesquisador. E qual a abordagem que eu tenho na pesquisa de planta medicinal? Então a primeira coisa que eu preciso entender é como se explica a doença. Então um exemplo é esse, febre. Febre, ela define uma doença? Não, ela define um quadro. Mas a febre pode ser originária tanto de uma infecção bacteriana, quanto de uma infecção viral, quanto de um processo inflamatório. Então eu preciso saber da onde que é a origem da minha doença. Tá? E isso é muito claro para a medicina tradicional. Eles não definem a febre, eles definem o que causa essa febre. Tá? Como é transmitido esse conhecimento? Como é que esse conhecimento passa de uma geração para outra? Como é que isso acontece normalmente? Então, em geral, quem faz esses cuidados são as mulheres. Tá? Então, as mulheres têm o conhecimento e elas passam de geração para geração, de mãe para filha, as plantas que se utilizam para cuidar das pessoas em geral. Também os pajés e os xamãs que têm esse conhecimento em tribos ainda que não estão muito aculturadas. Qual o ambiente que essa planta cresce? Porque se eu tiver um ambiente com clima de caatinga, ela não vai crescer num clima de Mata Atlântica e vice-versa. Então isso também é importante conhecer. Quais os métodos que eu devo utilizar? Então, se possível, a coleta de plantas, lógico que com as devidas alterações, com as devidas liberações dos órgãos regulamentadores, como o CGM e IBAMA. Então, se possível, coletar plantas para depósito em laboratório e manutenção delas para conhecimento e registro. E coleta de informações sobre como são utilizadas essas plantas. Então, qual que seria a importância da coleta dessas informações? Seriam os tópicos abordados por Cron em 1983. Então, a planta, o nome comum, o nome científico. O nome comum ele é o nome que varia de região, mas o nome científico é sempre o mesmo. Se existe uma variação infraespecífica e se é possível a coleta dela para ter uma espécime testemunha dentro de um herbário qualificado, dentro de uma universidade, do Instituto Botânico ou de algum órgão que tenha um herbário qualificado para receber esse depósito de espécie testemunha. Também como se prepara essa planta, como se prepara esse remédio, qual a parte da planta utilizada, é a flor, é o caule, é a raiz? Existe alguma técnica específica de coleta? Existe algum horário melhor de coleta? De manhã, com sol a pino, verão, inverno? Existe alguma técnica de armazenagem? Deve ser feita alguma coisa durante o processo de armazenagem? E como é que é preparado esse material? Com água, com álcool, com gordura? Então, todas essas informações eu consigo a partir do povo, né? A partir da cultura tradicional. E essa planta é utilizada para quê na terapia? Então, ela é uma terapia geral, ela serve para a doença ou ela é uma terapia adjuvante, ela vai ajudar o quadro? Qual que é a doença tratada? Quem pratica isso? Então, serve para criança, serve para idosos, serve para gestantes? Quem pode praticar o uso desse produto? Qual o regime de dosagem? Uma vez ao dia, duas, três? Uma vez a semana? Uma dose única? Como é que é administrado? Em geral, para plantas medicinais, a administração é via oral ou via tópica. Não existem injetáveis ou outras formas disponíveis.
quanto tempo essa planta apresenta uma resposta à patologia, que é a resposta à terapia. Então, em 3 dias o paciente deve começar a melhorar, ele deve começar a melhorar em 12 horas, ele deve começar a melhorar em 1 semana. Qual o tempo de resposta? E qual a fonte de conhecimento de uso? Qual foi a comunidade tradicional que me deu essa informação para que eu possa retornar isso conforme nós já discutimos anteriormente? E se existe alguma característica do paciente que seja válida a ser colocada para o caso de algum tipo de reação alérgica ou efeito adverso que pode ser considerado. Então esses dados são essenciais para que a gente dê o passo para a etnofarmacologia, que ela trata das práticas médicas, especialmente remédios, usados em sistemas tradicionais de medicina. Então nós temos a medicina tradicional brasileira. A gente precisa valorizar os nossos índios, a nossa origem, as nossas plantas amazônicas, os produtos provenientes da Caatinga, da Mata Atlântica. Nós temos uma biodiversidade fantástica no Brasil e por que não dizer que isso é uma medicina tradicional brasileira? Então, o que seria a etnofarmacologia? Seria a exploração científica interdisciplinar dos agentes biologicamente ativos, tradicionalmente empregados ou observados pelo homem. Muitas vezes o homem observa um animal, alguma coisa fazendo uso daquilo e transfere isso para o ser humano. Muitas vezes ele já faz o emprego direto. Mas o importante é que é uma exploração científica interdisciplinar na qual nós temos diversos profissionais envolvidos de todas as áreas. Da área de humanas, com o pessoal da antropologia, da área de saúde, com o pessoal farmacêuticos, médicos, dentistas, fisioterapeutas e todos os outros profissionais que eu não vou citar aqui, nutricionistas e por aí vai, e também pessoal da área de exatas para os cálculos necessários que são provenientes dessas contas. Então aqui nós temos uma empresa que ela já não existe mais, mas era um grupo de americanos que começou a trabalhar e conseguiu isolar uma molécula de uma planta da região amazônica, não é da região brasileira, é da região peruana, que chama-se Croton palostigma, sangue de dragão. E essa molécula isolada dessa planta foi utilizada, foi registrada no Food and Drug Administration, né, a agência regulatória norte-americana, que autorizou o uso dela para pacientes soropositivos. Então, foi o primeiro fármaco proveniente de plantas aprovado pela FDA, né? E essa empresa que desenvolveu isso a partir das pesquisas etnofarmacológicas. Então a estratégia consiste em combinar informações adquiridas junto a comunidades locais que fazem uso da flora medicinal, com estudos químicos farmacológicos realizados em laboratórios científicos especializados na área. Então, o interessante disso é que a etnofarmacologia ela parte da alegação de um efeito terapêutico em humanos. Então já se sabe que a planta tem aquele determinado efeito sobre o ser humano, o que é um valioso atalho para a descoberta de novos fármacos. Eu já sei que funciona, então eu só preciso concluir como é que isso funciona. Então eu parto de informações de utilidade terapêutica, doenças que eu não conheço a patofisiologia, qual que é a fisiologia da doença, e até mesmo de mecanismos de ação não conhecidos. Então eu posso ter uma planta que eu não sei como atua, mas eu sei que ela atua. E aí, para o arsenal terapêutico, muitas vezes, mais importante que o mecanismo é o efeito. Então a conclusão é que a partir da etnofarmacologia, uma vez que ela parte da ação terapêutica, ela pode levar a mecanismos desconhecidos ou mesmo antes não considerados, aí pelo engasgo, o que dentro de uma indústria farmacêutica, dentro de uma linha de projetos, existe o que a gente chama de dropout. Então eu tenho uma série de projetos, esse projeto não vai para frente, os resultados não foram satisfatórios, mas ele teve um custo, e esse custo é um prejuízo. Dentro da etnofarmacologia eu evito que o meu projeto saia, porque eu já sei, eu já tenho informação tradicional de que a planta funciona para aquilo. Eu só preciso concluir como ela funciona para aquilo, de que forma ela funciona para aquilo. Então eu provavelmente não terei o viés de, pensei que ia dar certo, mas não deu, porque alguém já usou e já usa talvez até há séculos. Então isso que é a importância da medicina tradicional. Então o estudo etnofarmacológico ele consiste de coleta e análise de dados etnofarmacológicos, identificação botânica, então identificar o espécime vegetal e depositá-lo em herbário para garantir a sua identificação. Pesquisa bibliográfica em banco de dados para saber o que já foi pesquisado a partir desse material.
Posteriormente, conhecer a composição química, que é a prospecção fitoquímica, ensaios pré-clínicos de toxicidade, novamente fracioná-lo quimicamente, que seria dividir as frases em lipossolúvel, hidrossolúvel e as intermediárias. Essas frações voltaram a um estudo farmacológico maior de toxicidade e, finalmente, conhecer a estrutura química das moléculas que compõem esse extrato a partir de técnicas como ultravioleta, infravermelho, ressonância magnética nuclear e espectrometria de massas. Então, naquela empresa, daqueles rapazes que a gente viu lá atrás, olha que interessante. A empresa chamava-se Shaman Pharmaceuticals. Eles testaram 97 plantas contra o vírus da infecção sinciática respiratória. Conseguiram 8 moléculas, 8 compostos isolados com efeito sobre esse vírus, o que dá uma taxa de sucesso de 8,2%. Contra o vírus da influenza, eles tentaram 123 plantas, conseguiram isolar 2 moléculas, o que dá uma taxa de sucesso de 1,6%. Num período determinado, a indústria testou 15 mil moléculas contra o vírus da herpes simplex, isolando 2 com atividade com uma taxa de sucesso de 0,013%. Então mostra que a pesquisa a partir da informação obtida da medicina tradicional leva a resultados eficazes e mais rápidos do que aqueles feitos por estudos aleatórios. Então a Shaman Pharmaceuticals conseguiu isolar aquele produto, ela foi vendida para uma outra indústria e hoje ela não existe mais. Então, juntando o estudo etnobotânico e o etnofarmacológico, nós temos as observações in loco. Então, estudar e observar no local onde estão as plantas e a comunidade. A exploração do conhecimento através de entrevistas com a comunidade, aplicação de formulários, observação das formas de cultivo, coleta, preparo e aplicação daquele produto a partir da planta medicinal. E, se possível, uma amostra, coletar a fitopreparação popular, porque se ela funciona, as análises químicas já vão me dizer quimicamente o que dela deve estar funcionando. Tá? Então aqui, por exemplo, é uma menina que fica na região dos Andes e ali a comunidade inteira vive a partir da relação entre a comunidade e as plantas. Então eles vendem biojoias, que são joias produzidas através de sementes, vendem esses vimes aqui, essas bolsas, ela vende pastas para dor na perna, vende medicamentos para tosse e para asma, tudo produzido a partir de plantas medicinais da região. Então, mostra a relação entre a comunidade, a planta e a economia e a saúde numa única imagem. Então, o estudo etnobotânico e etnofarmacológico do Brasil, nós temos diversas oportunidades de estudar. Temos as tribos indígenas, temos a população amazônica, representada pelos caboclos, temos a população da zona rural de todo o país, temos a população da periferia das grandes cidades, que são aquelas que a gente consegue focar um pouco mais, porque fazem uso ainda de medicina tradicional. Dentro das tribos indígenas, ainda temos muita informação com Yanomamis, Waimiris, Atroaris, Caiapós, Buritis, Craós, e aqui também eu colocaria os Waiapis, que são do norte do Brasil, da região do Amapá, e uma tribo também que faz muito uso etnofarmacológico. Então aqui também é uma imagem, né, de pessoas passando pó de planta uma para a outra de uma maneira diferenciada, mas de qualquer forma são formas tradicionais de uso. Tá? Então é importante lembrar também de outras populações tradicionais fora os tribos indígenas. Então a população da zona rural amazônica, a população ribeirinha da Amazônica, então aqueles que vivem na beira do rio e aqueles que vivem em regiões de terra firme. População do Vale do Ribeira, população do Vale do Jequitinhonha. Então são povos ainda que fazem uso de plantas medicinais e de medicina tradicional e devem ser considerados para esses estudos. Tá? E que planta que eu seleciono para poder fazer um estudo desse? Então a primeira coisa que é importante a gente ter é que a gente deve selecionar as plantas que são empregadas nas práticas caseiras através da determinação de sua identidade, especialmente eficácia terapêutica. O que é importante se entender aqui? Plantas locais são muito melhor vistas pelas etnias locais.
Então, uma planta que saia do sul do Brasil e você tente colocar ela no norte do Brasil, ela não vai ser bem recebida, porque as pessoas não conhecem. E diria até um pouco vice-versa, se bem que o Sul adora as plantas da Amazônia. Mas uma planta brasileira, num país do exterior, é muito mais complicado. Né? Uma planta do exterior se dá bem no Brasil, é muito mais complicado. Então as melhores plantas são aquelas que as pessoas conhecem, que elas sabem que os avós tomaram, os pais tomaram, elas tomam e os filhos poderão tomar. Porque você já tira esse viés do eu não conheço. Pelo contrário, você está trabalhando com alguma coisa que já é conhecida por essa população. Então, a seleção deve ser baseada no uso tradicional. Mais importante que isso, desestimular práticas ineficazes ou prejudiciais à saúde. Um exemplo disso, durante um tempo saiu um chá de uma planta que causava emagrecimento. Então, muita gente começou a tomar essa planta. Aí, os pesquisadores pegaram amostras, levaram para o laboratório, fizeram testes e concluíram que ela não causava emagrecimento, que ela era hepatotóxica, ela era tóxica ao fígado. E aí a pessoa tinha problemas por causa dessa hepatotoxicidade e deixava de se alimentar. Também plantas venenosas. Então, dizemos que a diferença entre o veneno e o medicamento é a dose, mas no caso de plantas, existem plantas que não interessa a dose, elas são venenos puros. Uma que eu adoro dar como exemplo por causa do nome é Comigo Ninguém Pode. Se Comigo Ninguém Pode é o nome dela, já dá para imaginar que ela não serve para muita coisa. E ela é uma planta classificada como tóxica, não tem atividade terapêutica. Tá? E desenvolver programas que permitam estimular o uso correto das plantas selecionadas. Não adianta você ter uma planta e utilizar um método de extração a quente se ela não é estável a quente. Então, um exemplo disso, por exemplo, é o boldo chileno. Né? O melhor método de extração dele é a frio. Se você faz chá de boldo, ele não vai funcionar tão bem quanto a frio, porque você vai degradar os compostos. Então, desenvolver programas que estimulem esse uso correto, esse processo correto do uso da planta medicinal. Seleção baseada na composição química significa que, dependendo da composição, eu posso ter uma atividade similar. Então, no caso da planta para malária, a Artemisia annuum é a principal planta que tem esse composto contra a malária, artemisinina. Mas existem outras espécies de Artemisia que também possuem, mas a concentração é muito pequena, então não vale a pena ser usada. Então, a seleção aí é baseada na composição química. Eu utilizo essa espécie porque ela tem uma concentração maior do que essa espécie. Screening para uma atividade biológica específica, então modelo de teste em células para inflamação, inibição de absorção de colesterol, ou inibição de bactérias, enfim, qualquer uma atividade que eu possa testar. Ou, o mais importante de tudo, é selecionar critérios conjuntos. Então, misturar esses critérios, eles não são exclusivos, pelo contrário, eles devem ser trabalhados todos juntos. E, finalmente, a hora que eu tenho o resultado dessa pesquisa, eu devo devolver esse conhecimento à população. Eu devo devolver para aqueles que usam e fazem uso da planta, uma vez que eles me ajudaram. Também vale lembrar que, de acordo com a lei do patrimônio genético brasileiro, produtos da biodiversidade brasileira devem ser atribuídos de royalties para o desenvolvimento de medicamentos e cosméticos, mas não de alimentos. Então também é uma devolução à população que produz o material vegetal na forma de royalties. Informação custa dinheiro. Melhorar o atendimento primário e a resposta terapêutica. Então muitas vezes eu posso trabalhar com plantas ao invés de entrar com fármacos já de uma ordem farmacológica maior, então medicamentos de retenção de receita, entre outras coisas. Então, como eu dei o exemplo lá no começo, para que tomar um tarja preta para dormir se você pode tomar um maracujá, uma passiflora? Então seria essa a ideia. E diminuir gastos com medicamentos sintéticos. Então a diminuição de gastos, uma vez que eu posso comprar camomila meio quilo por R$20 aí em alguma loja de produto natural e produzir um chá para me acalmar, ao invés de ter que tomar um medicamento tarja preta e ter que passar num médico para pegar essa receita. Então, precisa diferenciar a necessidade do momento com uma patologia crônica que realmente deve ter todo o seu acompanhamento. Tá? E quais seriam alguns exemplos de fármacos descobertos a partir de pesquisas etnobotânicas? Então, o primeiro é a aspirina. Ela foi isolada da Filippina lomaria, uma outra planta que possui também, não é aspirina, é o ácido salicílico.
é o Salix alba. Então, a origem dessa planta também vem da observação dos índios que viam essa planta com as raízes dentro da água e essas plantas no dia seguinte continuavam vivas e fortes. Por outro lado, se o índio passasse a noite com o pé dentro da água, no dia seguinte ele estaria doente. Então, essa árvore deveria ter alguma coisa que protegia contra doenças causadas por água, então, gripes, etc. e tal. E aí se apareceu o ácido acetil salicílico, que posteriormente uma grande empresa transformou no ácido acetil salicílico e desenvolveu a aspirina. Outro exemplo é a atropina, isolada da tropa belladonna. Então, a atropina é utilizada como um fármaco pré-cirúrgico, ou também, antigamente, era utilizado para a dilatação da pupila dos olhos para exame de fundo de olho. Um outro exemplo é a cocaína, né? Eritroxilum coca. Então, ela tem um uso tradicional pelas etnias que moram na região dos Andes, devido à baixa pressão de oxigênio. A mascar as folhas de coca melhora a atividade física deles. E, por outro lado, a cocaína também ajudou o desenvolvimento de diversos anestésicos, como mepivacaína, bupivacaína, xilocaína, lidocaína, entre outros aí do mercado. A papaína, extraída de carica papaya, que é muito utilizada especialmente para problemas dérmicos. E mesmo a pilocarpina, a grande produção que nós temos no Piauí hoje, planta tipicamente nacional, Pilocarpus micrófilos ou Pilocarpus jaburandi, na qual ele tem uma utilização muito importante na área odontológica, né, exatamente por produzir saliva. Então pessoas com xerostomia, que é a falta de salivação, fazem uso dela, e alguma coisa também é utilizada em cosmético, especialmente para fins de queda de cabelo. E aqui são dois exemplos. Então, esse pôster, né, foi dito aqui: malária curada pela quinina, use o tratamento padrão, veja o seu médico, né, a equipe de saúde do estado do Mississippi. O estado do Mississippi tem uma parte muito forte de pesquisa da Universidade do Mississippi, que é vinculada ao desenvolvimento de fármacos. E aqui o vinho Mariana, que era um produto, né, era um vinho tônico popular francês, que acabava tendo na sua composição extrato de coca. Tá? E esse extrato de coca era utilizado como tônico na época ainda que era permitido. Então era isso que eu tinha para dizer para vocês. Agradeço a atenção de todos e desejo aí um ótimo dia e uma ótima tarde.